Graça e paz, amados irmãos. Muito feliz em poder estar com vocês, mesmo que virtualmente, nessa data tão significativa. 34 anos, completados aí na Igreja Presbiteriana de Nova Era. A nossa meditação hoje é sobre gratidão. Lucas 17, de 11 a 19. Quem não me conhece, eu sou o pastor Ronaldo, pastor da Igreja Presbiteriana do Alto Veracruz, mas até me sinto um pouco parte da Igreja Presbiteriana de Nova Era, pela quantidade de vezes que já estive com os irmãos em outros aniversários. Desde a época do reverendo Paulo Henrique, o qual preguei 2 vezes, na época do Paulo Henrique, também na época do reverendo Gilberto. Estive aí muitas vezes com os irmãos, em congressos, em reuniões de presbitério e pregando em vários aniversários também, Então agradeço muito o reverendo Edmar, o conselho da Igreja Presbiteriana de Nova Era, por essa honra, por essa oportunidade, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Então vamos ler então, Lucas 17, de 11 ao 19. O título aqui colocado pelo tradutor diz aí: a cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais um aniversário completado, e um tema que não pode ficar de fora é o tema gratidão. Gratidão. Anne Frank, uma escritora muito famosa, ela disse o seguinte sobre gratidão: as pessoas ganham mais flores na sua morte do que em vida, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Ou seja, as pessoas são mais impactadas pelo remorso de não ter feito alguma coisa em vida por outro, do que durante a vida fazer de fato alguma coisa. Irmãos, nós vivemos uma época de ingratidão. E isso naturalmente vai desembocar em decepções e frustrações de uns para com os outros. O ser humano, ele é ingrato por natureza. A ingratidão faz parte da nossa natureza pecaminosa. Josué Gonçalves, um pastor da Assembleia de Deus, ele diz o seguinte: a gratidão é a memória do coração. Ou seja, a falta de gratidão é resultado de esquecer o que Deus fez, faz, está fazendo e vai fazer por nós. Quando nós cultivamos uma memória boa em relação a Deus, a gratidão vai fluir naturalmente dos nossos corações, O texto que nós lemos fala sobre isso, gratidão. 10 leprosos foram curados, os 10 foram beneficiados, mas apenas um mostrou uma gratidão verdadeira, Então eu queria compartilhar esse texto com vocês, Todos os 10 foram alcançados pela graça de Deus, todos os 10 foram curados, todos os 10 foram beneficiados, mas apenas um mostrou gratidão, não se esqueceu, não perdeu memória daquilo que recebeu, mas valorizou de uma forma surpreendente. Então eu queria mostrar 3 pontos aqui com relação à gratidão, muito importante para nós. Primeiro,
a gratidão é maior do que a obrigação. Repare o fato no texto que nós lemos. Versículo 14, versículo 15, diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Veja bem, os 10 leprosos suplicaram a Jesus a cura. Jesus curou os 10. Jesus deu a orientação para os 10 se mostrarem aos sacerdotes. Os 10 foram aos sacerdotes, os 10 se apresentaram aos sacerdotes, mas apenas um voltou para agradecer. Conforme Levítico, capítulo 14, o livro de Levítico, capítulo 14, esta era a obrigação de uma pessoa que fosse curada de lepra. Então, eles cumpriram com a obrigação. Foram se mostrar, se apresentar diante do sacerdote. Mas apenas o samaritano que foi além do seu dever. O samaritano cumpriu a sua obrigação, se apresentou ao sacerdote, mas o samaritano foi além do seu dever. Isto nós chamamos de gratidão. Ele foi, mostrou-se ao sacerdote conforme a obrigação, mas não ficou apenas na obrigação. A gratidão é maior do que a obrigação. Se nós cumprirmos apenas a nossa obrigação, nós não somos dignos de sermos chamados cristãos. O cristão, ele vai além da obrigação. A gratidão é maior do que a obrigação. Todos os leprosos cumpriram com a obrigação, mas foram embora. Apenas um voltou até Jesus, dando glória a Deus, coração cheio de gratidão. Como está o nosso coração hoje, no meio de tantos benefícios que nós temos recebidos do nosso Senhor Jesus? Olha o que diz lá no Salmo 116, versículo 12 e 13, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Gratidão é maior do que a obrigação. O que Deus quer de nós, irmãos, não é sacrifício de tolos, não é penitência. Deus não exige de nós dinheiro. Eu já vi muitas pessoas darem dinheiro para a igreja. Fica com cada um. Mas o que Deus mais quer de nós é um coração cheio de gratidão que reflita em culto ao Senhor. Toda vez que Deus fazia algo na vida de um servo de Deus no Antigo Testamento, eles faziam um altar de culto ao Senhor. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé. Quando Noé saiu da arca, diz o texto que a primeira coisa que Noé fez foi criar um altar de culto a Deus. Isso mostrava a gratidão no coração dos servos de Deus. Ok? Então, nosso primeiro ponto, a gratidão é maior do que a obrigação. O segundo ponto está no versículo 16, quando diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Segundo ponto nosso é: a gratidão cria vínculos profundos. O samaritano voltou com o coração cheio de gratidão e prostrou-se diante de Jesus. Essa palavra prostrou, ele se humilhou, ele se prostrou. Se olharmos no dicionário, significa lançar-se em terra em postura de súplica e adoração. A pessoa alcançada pela graça de Deus, ela não se hesitará em se entregar ao autor da graça. Veja bem, irmãos, todos nós, sem exceção,
somos alvos da graça de Deus. Até o incrédulo está dentro da graça comum de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós recebemos o cuidado de Deus. Até o incrédulo recebe o cuidado de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, a misericórdia divina, não existiria mais ninguém. Nem o crente, nem o ateu. Todos nós somos alvos da graça de Deus. Por criação, por cuidado, a graça comum. Mas além disso, nós que recebemos a salvação, nós somos alvos de uma graça especial. Jesus Cristo. Através de Jesus nós recebemos a salvação, através de Jesus nós recebemos o perdão de pecados, a regeneração, as promessas da vida futura, da vida eterna, de salvação. Isso tudo deveria encher o nosso coração de gratidão. Nós não merecemos nada disso. E essa gratidão, ela tem que se manifestar de alguma forma. Qual que é a melhor forma de manifestar? A melhor forma de agradecer a Deus por uma graça recebida, a graça da criação, a graça comum, a salvação, a vida eterna, o perdão de pecados. A melhor forma de manifestar gratidão no nosso coração é cultivar um relacionamento com Jesus Cristo diário. Primeiro, entregar a sua vida a Jesus, se prostrar diante de Jesus, depositar sua fé e esperança em Jesus. Segundo, nos entregar a Jesus completamente, a todas as áreas da nossa vida. Primeiro, entregar o nosso coração e a nossa vida. Segundo, entregar todas as áreas da nossa vida nas mãos de Jesus, ok? A nossa família, nossa vida material, financeira, nosso emprego, nossos estudos. É colocar tudo diante de Jesus. E terceiro, principalmente, se você já tem Jesus no seu coração, você precisa renovar a comunhão com Jesus diariamente. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos andar conectados com Jesus 24 horas por dia. No Salmo 5, versículo 3, fala assim, Salmo 5, versículo 3, diz assim a palavra, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fica esperando. Isso significa um relacionamento diário com Jesus. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus, mas nós precisamos cultivar essa entrega diariamente. Diariamente nos entregar a Jesus, entregar nossa vida para Jesus, a nossa família para Jesus, o nosso trabalho para Jesus, as nossas finanças nas mãos de Jesus. Diariamente nós precisamos nos entregar para Jesus. Relacionamento diário. Isto é um coração cheio de gratidão. Então a gratidão é maior do que obrigação. A gratidão cria vínculos profundos. A gratidão cria uma conexão permanente entre nós e Cristo. E o último ponto, está aí também no nosso texto que nós lemos aí, o versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? A gratidão revela, mostra o caráter de Deus. O samaritano foi o único que voltou para dar glória a Deus. Dar glórias a Deus, irmãos, não é ficar gritando glória a Deus. A palavra glória, ela faz parte da teologia de uma forma muito profunda. Na Confissão de Fé de Westminster, quando eles fizeram o breve catecismo, aí diz lá, qual é o fim principal do homem? Nós sabemos a resposta.
O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar, dar glórias a Deus. O que é glorificar? Essa palavra glorificar é muito interessante. Se nós olharmos no dicionário, né, está lá, glorificar, tem vários significados lá, sinônimos, mostrar, né, falar, elogiar. Mas tem um significado muito pertinente para os nossos tempos. Quando você olha no dicionário, entre tantos significados, mostrar, falar, elogiar, a palavra publicar é um significado, um sinônimo muito interessante para nós. Por exemplo, às vezes nós tiramos algumas fotos da família, ou de uma data especial, ou de uma viagem, aí nós vamos lá, né, para colocar no Facebook, ou no Instagram, ou nas mídias sociais. Quando a gente coloca lá no Facebook, a gente adiciona as fotos e depois nós temos que apertar o quê? A gente vai lá e aperta publicar. Quando nós apertamos publicar no Facebook, daquelas fotos que nós postamos, automaticamente todos os nossos amigos têm acesso, visualização a todas aquelas postagens nossas. É isso que esse samaritano saiu fazendo. Ele saiu falando para todo mundo que quisesse ouvir. Ele saiu publicando, glorificando, dando glórias a Deus, de tal maneira que todas as pessoas do contato dele viam a graça de Deus na vida dele, viam a misericórdia, o poder, as obras de Deus na vida dele. É isso que ele fez. Ele saiu falando, mostrando, publicando, glorificando o caráter de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Então, irmãos, isso é dar glória a Deus. Mostrar para todos da nossa convivência quem Deus é e o que Deus está fazendo na nossa vida. Olha no caso aqui do nosso texto, o leproso, ele era excluído do convívio familiar e social. A cura do samaritano, do leproso, ela é muito mais abrangente do que apenas a cura física. Ele foi curado fisicamente? Sim, é lógico que foi, mas ele foi curado emocionalmente também. Imagina uma pessoa naquela época com uma doença como a lepra. Quando Jesus curou ele fisicamente, ele foi curado emocionalmente, ele foi curado socialmente, porque o leproso vivia afastado das pessoas, ele não tinha vida social. Ele foi curado espiritualmente, porque Jesus diz, né, que no versículo 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele foi curado fisicamente, ele foi curado emocionalmente, né, as emoções dele, foi curado socialmente, poder voltar ao convívio da família e das pessoas, e foi curado espiritualmente. Jesus, ele faz uma obra completa na vida desse leproso, desse samaritano. A cura dele foi muito mais ampla e muito abrangente. Né? Quero ler um último texto aqui, o Salmo 103. O Salmo 103, versículo 1. Diz assim, olha. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova te redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém.
Irmãos, quero deixar aqui o meu abraço virtual e breve fisicamente para todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Era, para o reverendo Edmar, para o conselho da Igreja Presbiteriana de Nova Era. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. A gratidão é maior do que obrigação. A gratidão cria vínculos profundos entre o beneficiário e aquele que executa. A gratidão revela o caráter divino. Então, qual a aplicação para nós encerrarmos? Primeiro, receba Jesus e viva conectado com Jesus. Segundo, faça cultos de gratidão. Toda vez que você receber uma graça de Deus, faça um culto de gratidão. Não estou falando de festa, não estou falando de comes e bebes, que não tem nada errado também. Se quiser fazer, faz. Mas estou falando culto de gratidão para mostrar para as pessoas da sua convivência o que Deus está fazendo na sua vida. Não apenas tirar fotos e publicar no Facebook, mas fazer um culto para que todos vejam a graça de Deus na sua vida, a bondade, o amor, a obra de Deus acontecendo na sua vida. Então, teve uma formatura, faz um culto de gratidão. Nasceu um bebê, faz um culto de gratidão. Conseguiu um emprego novo, aumento de salário, uma bênção, uma graça de Deus. Faça um culto de gratidão. Deus os abençoe com todo amor e carinho. Daqui do pastor Ronaldo, em nome de Jesus. Amém.